Ediane Maria nasceu em 10 de outubro de 1983 no município de Floresta, no sertão de Pernambuco. Aos 17 anos, veio para a cidade de São Paulo, onde trabalhou como babá e como empregada doméstica por 20 anos, de maneira ininterrupta, passando por situações análogas à escravidão, conforme destaca em sua biografia. Ediane conheceu a luta do movimento dos trabalhadores sem teto enquanto conversava com uma militante na fila do programa Leve Leite. A partir daí, passou a fortalecer a batalha por habitação digna. Moradora da periferia de Santo André, no ABC Paulista, foi coordenadora estadual do MTST em São Paulo e uma das fundadoras do Movimento Raiz da Liberdade, organização antirracista na luta pela construção do poder popular. Em 2022, foi eleita deputada estadual pelo PSOL, com mais de 175 mil votos, marcando a história como a primeira empregada doméstica a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na Alesp, é coordenadora de 3 frentes parlamentares: pela defesa da habitação e do direito à cidade, pela valorização do trabalho doméstico e de cuidados e a Frente Parlamentar do Funk. Pois é, não tem como não iniciar este programa exatamente assim, porque é reflexo daquilo que nós acompanhamos agora na abertura do Conexão Paulista. Você seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Como é bom estarmos juntos em mais um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado com informação de qualidade e de interesse a toda a população. O Conexão Paulista recebe hoje, então, a deputada estadual Ediane Maria do PSOL, coordenadora de 3 frentes parlamentares aqui na Alesp, pela defesa da habitação, de valorização do trabalho doméstico e Frente Parlamentar do Funk. Deputada, os olhos marejados, seja bem-vinda. Muito obrigada, Arthur, Renata, Carol. Quero saudar todos que estão acompanhando esse programa, que é tão importante. Inclusive, muita gente me aborda na rua, Arthur, falando que acompanha, que é a TV Alesp, que está vendo os debates. Então, eu acho um espaço democrático, um espaço também muito importante para a gente colocar o que a gente está fazendo nessa casa. Muito obrigada mais uma vez. Nós quem agradecemos, deputada. E no programa de hoje, nesta edição, acompanham-me então as colegas jornalistas da TV Alesp. Carolina Franca, seja bem-vinda. Obrigada, Arthur, pelo convite, Renata pela parceria e deputada, seja bem-vinda. Obrigada. E aqui ao meu lado está ela, Renata Perobelli, seja bem-vinda. Meu agradecimento a Arthur, Carol e principalmente a deputada, que tenhamos um ótimo programa. Obrigada. Vamos lá, deputada, a senhora está no primeiro mandato, né, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, já tem na sua trajetória, então, uma missão extremamente importante de dar voz às trabalhadoras domésticas que ainda enfrentam a informalidade, né, e as péssimas condições de trabalho. A gente vai acompanhar agora, deputada, mais um vídeo aqui, um trecho de um discurso da senhora no plenário Juscelino Kubitschek sobre a primeira lei da autoria da senhora, então, sancionada no Estado. A gente já volta, então, para esse bate-papo. Acompanhem, por favor. E hoje nós temos o nosso primeiro projeto de lei sancionado no Estado de São Paulo. Agora sim, o dia 27 de abril é o Dia Estadual da Trabalhadora Doméstica e de Cuidados no Estado de São Paulo. E a minha luta é para que nós possamos, de fato, se organizar, porque se não tem um dia que fala da gente, é a invisibilidade que permanece. Bom, nós temos hoje um dia que é nosso. Um dia da gente pensar políticas que atendam os critérios sociais e que a gente comece a nos olhar também como seres pertencentes à sociedade. Pois é, estão aí então os reflexos. E é sempre uma emoção conversar com a senhora, deputada, porque na verdade a senhora se emociona exatamente isso, né? Aquilo que estava escondido já não está mais, né? Olha, a gente teve grandes avanços. Eu lembro quando eu cheguei aqui, no dia 15 de março de 2023, eu tomei um susto, eu confesso, porque eu cheguei com muita esperança, eu cheguei com muita expectativa, né? Porque, afinal de contas, é a primeira vez que acontece esse fenômeno no Estado de São Paulo, né? Então, eu cheguei também trazendo toda essa bagagem também de uma vida, mas não somente da minha vida. Eu não falo somente por mim aqui, quando eu pego o microfone para fazer uma fala ou para pensar no projeto de lei, eu não falo somente por mim. Lógico, parte do princípio da minha vivência.
mas que eu sei que não é somente minha essa luta. É uma luta que é ancestral, é uma luta que persiste no nosso estado e no nosso país. Então, quando eu olho para o estado de São Paulo, trazendo esse ponto de, cara, chegamos aqui, né? Graças a Deus, muita gente, mais de 75 mil pessoas foram para as urnas e depositaram a transformação, a mudança, de fato, na política. Então, quando eu olho para esse lugar, eu imagino mil coisas. Né? Então eu cheguei aqui, tipo, não, vamos fazer tal coisa. E muita gente falava assim, não vai dar em nada, porque aqui sempre foi desse jeito, as coisas não acontecem. E aí, é igual quando você vai falar de política, muitas vezes, para algumas pessoas, fala assim, ah, não, todo mundo que está lá é todo mundo igual, não fazem nada, não acontece nada. Eu falei, mas você está pesquisando, você está vendo o que está acontecendo? Você está sendo representado nesses espaços? Não, não estou. Então você deveria ser um político. Se você questiona a dinâmica da cidade, o que está sendo colocado, você pode muito bem ocupar a política, ocupar os partidos, os movimentos e falar o que você quer. Até porque a gente está falando da diversidade do nosso país, do nosso estado, que é muita gente. Então, esse lugar aqui, ele me trouxe, primeiro, muito aprendizado. Eu acho que são 1 ano, os 7 meses que a gente está aqui aprendendo bastante. Né? Eu acho que eu consegui trazer esse meu olhar também de ser solidária, de ser compreensiva, mas também de ser incisiva também, né? Quando tem que ser. Mas eu acho que política é feito com articulação, primeira coisa, com diálogo, independente das correntes, independente de que partido a pessoa seja, eu olho como um ser humano. Então, eu quero entender o porquê que essa pessoa não pensa, não olha também. Eu falo que a sensibilização e a visibilidade se dá quando você faz com que esse patrão, que o Estado, né, também eu falo que é tudo uma construção de país, né, onde nos colocou à margem da invisibilidade. A margem da invisibilidade é entender que aquela mesma mulher que cuidava dos senhores, né, donos de fazenda, senhores de engenho, lá na época da escravização dos nossos corpos, ela permanece, né, mas com outro mecanismo. Nós somos livres hoje, confesso, mas ainda não temos direitos garantidos. Uma reparação que a gente tanto grita nas ruas, nos movimentos, a gente não vê isso na prática. A partir do momento que eu não sou colocada num calendário, ou não sou lembrada da minha luta, eu não tenho uma grande organização, né, não sou pautada em políticas públicas, eu não existo. Então, não existir é entender que mesmo aqueles patrões que vão lá e contratam essa mulher, também tem um pensamento e é uma sensação de que eu estou ajudando essa mulher, eu estou ajudando essa criança. Né? Porque quando a gente fala do trabalho doméstico, não é um lugar que você nasce imaginando que você vai ser. Não é uma profissão. Não é vista ainda como uma profissão. Não, eu estou estudando porque você é uma trabalhadora doméstica. Eu estou estudando porque você é uma babá. Eu estou estudando porque você é uma diarista. Não, a gente está falando de mulheres que, ao longo do seu processo, né, você acaba parando de estudar para seguir o mesmo mecanismo da tua mãe, da tua avó, muitas que nem sequer terminaram seu ensino fundamental, né, para seguir esse destino. Então, eu olho para esse canto. Eu falo sempre, meus patrões, eles tentaram, na sua forma, também dar o seu melhor. Né? Então, hoje eu tenho a plena consciência que o Estado tem que ser responsabilizado. O Estado ele tem que entender que nós, trabalhadoras domésticas, diaristas e babá, nós mexemos no PIB, né, do nosso país, nós geramos renda. Ou seja, se eu gero renda, se eu mexo na economia, porque se eu faço uma faxina, se eu faço uma diária, se eu trabalho como empregada doméstica, automaticamente o meu dinheiro que eu ganho ali, que muitas vezes, é só a gente olhar que mesmo com a PEC das domésticas de 2013, que foi sancionada pela nossa presidenta Dilma, e que logo em seguida teve uma grande retaliação, todo mundo acompanhou no nosso país, né, a gente viu essa movimentação cara, nós precisamos responsabilizar. O Estado tem que entender que nós precisamos pensar em uma política de cuidados, né, para que o trabalho doméstico não seja uma via compulsória, que eu não seja obrigada, que eu já nasça predeterminada a esse espaço, que a gente possa sonhar, de fato, com outros empregos, outra oportunidade, outras possibilidades, que é essa a minha construção aqui dentro. Então, o Estado precisa entender. Nós geramos economia, nós mexemos no PIB. Então, por que esses investimentos, muitas vezes, não voltam para nós? A gente está falando aqui do Estado de São Paulo, o estado mais rico, né, da América do Sul. E aí a gente olha e fala assim, cadê a política do cuidados? Está existindo aqui no Estado de São Paulo, de fato? Não. Eu fui na Argentina para exatamente beber dessa água, entender essas lutas, né, para que, de fato, eu conseguisse pensar coisas também. Porque muitas vezes, quando você olha para o lado, você fala assim, não tem jeito. Aí eu vejo muitos patrões que me encontram na rua assim, Ediana, eu tô lutando, eu tô lá, eu peguei essa mulher, trabalha na minha casa, maltrato com todo carinho, eu pago um salário mínimo, eu vou atrás do direito dela. Mas você percebe que ainda é um patrão que está lutando para que essa mulher tenha dignidade?
Mas quantos não têm essa consciência também que essa mulher precisa de um registro de carteira? E também, muitas vezes, olhar para o trabalho doméstico, é necessário a gente olhar as camadas do trabalho doméstico. É necessário. Se a pessoa trabalha ganhando um salário mínimo e essa mulher tem filhos, ela precisa de alguém para ficar com seus filhos. A gente está falando dessas camadas. Essa mulher, muitas vezes, essa pessoa que contrata, essa mulher, nem ela tem registro em carteira. Ela também está na informalidade. Mas ela precisa de alguém para ficar na sua casa, cuidando dos seus filhos. Porque se ela não sair para ganhar, muitas vezes, que com esse salário dela, ou com o que ela ganha, com essa renda dela, vai ter que dividir para 2 pessoas, né? Vai ter que pagar alguém e ficar com um pouquinho para a sua casa, para os seus filhos. Então, olhar para essa camada é entender que quem contrata uma trabalhadora doméstica, ele não é um grande empresário. Nem sempre é um grande empresário. É uma pessoa física. Né? É uma pessoa física, não é uma empresa. É uma pessoa. Então, como que essa pessoa ela vai tensionar o Estado a olhar e a garantir que essa mulher, que esse salário que ela vai conseguir pagar para alguém fazer o seu serviço doméstico, para que ela tenha dignidade, para que essa mulher vá limpar a sua casa, mas que ela consiga pagar o seu aluguel, para que essa mulher ela vá limpar a sua casa e cuidar dos seus filhos, mas que essa mulher consiga também, a partir do seu trabalho, também garantir comida para os seus filhos na sua casa. Quantas vezes eu fui trabalhar na casa da minha patroa e muitas vezes eu pegava os alimentos vencidos, por exemplo, e eu agradecia aquele alimento. Porque eu sabia que ali ia ser um salgadinho, ia ser uma bolacha diferente, ali ia ser um suco, ali ia ser um queijo, ali ia ser alguma coisa, mas que para minha patroa naquela época não servia mais que estar fora do prazo de validade, mas que para mim servia muito. Até minha filha chegar em casa e olhar para mim e foi arrumar o armário, e ela assim, mãe, deixa eu te falar um negócio, mãe, por que tá tudo vencido? Que minha filha começou a fazer TEC, meio ambiente, então ela começou a estudar sobre alimentos e tal. E aí ela começou a querer limpar aquele armário. Aí ali foi um choque pra mim. Porque ela falou que tá tudo vencido. E eu tive que me justificar. Falando, é que eu recebo assim. Daí ela falou, eu tenho que jogar fora. Eu falei, não vai jogar fora. Porque se jogar fora, não vai ter. Não tem como. Então a gente tá falando dessa violência ainda. E por outro lado, a gente vê um Estado que não pega essa responsabilidade e garante que seja um salário, que seja metade de um salário, de fato, para combater a invisibilidade do trabalho doméstico e de cuidados do nosso Estado, né? A gente não está falando do Estado pobre, está falando do Estado muito rico. Carolina Franca. Deputada, é um reconhecimento muito importante, né, que a senhora traz para a categoria, sendo Sim. eleita, né, deputada estadual aqui no maior parlamento da América Latina. E a senhora traz muito dessa luta, a questão, e a senhora diz agora na nossa fala, né, a importância dessas mulheres, desses trabalhadores domésticos se entenderem como trabalhadores. Eles não se entendem ainda como trabalhadores, então eles não conseguem ainda caminhar atrás dos seus direitos, né? Então eu queria que a senhora falasse, a senhora teve um projeto que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, que é o da Casa do Trabalhador Doméstico, que seria instalada nos postos de atendimentos, né? Sim. Que é para fortalecer esse vínculo, né, com esse trabalho doméstico, como de fato um trabalho que deve ser remunerado e remunerado de forma correta, né? Porque a senhora falou das camadas do trabalho doméstico e às vezes não é só o cuidado com o lar, mas o cuidado com o filho desse patrão, né? Então, são várias outras atribuições que às vezes, enfim, não são reconhecidas também. Olha, Carolina, a primeira coisa que a gente fez foi lançar o PL da Casa da Doméstica. Por quê? E nos PATs? Por que é tão simbólico os PATs? Posto de atendimento ao trabalhador. Né? Ainda é pouco, né? A gente está falando de um estado de 645 cidades, mas que ainda nós temos 145 postos de atendimento, né, ao trabalhador. E por que a gente fala que existe um grande distanciamento da trabalhadora doméstica e dos PATs? Porque nós ainda somos vistos como empregadas domésticas. A gente está ainda girando essa chave para sermos vistas como trabalhadoras com direitos, de fato, garantidos. Né? Então, ainda olhar para uma categoria onde 74% da categoria se encontra, mesmo depois de 11 anos da PEC das domésticas, na informalidade, né, 40% ainda continua ganhando menos que um salário mínimo, metade de um salário mínimo, então a gente está falando da invisibilidade, a gente está falando da negação de direitos. Né? E como que a gente consegue fazer isso? Garantindo com que essa trabalhadora doméstica, são várias coisas que ela precisa. Primeira coisa, a trabalhadora doméstica ela precisa de uma política de habitação. Por que os PATs são importantes? Porque lá você vai garantir que essa mulher, esse trabalhador, quando chegar nos PATs, que aí eu falo que tem que ter esse chamariz. Por que eu queria uma placa bem grande escrito Casa da Trabalhadora Doméstica? Por que é importante e tão simbólico isso? Porque eu vejo isso, você imagina, está localizado perto ter cartazes, ter meios de comunicação atuando, falando vai em tal lugar, vai tal endereço procurar os seus direitos.
Você começa a ver, primeiro, eu tenho uma demanda muito grande de mulheres que chegam para mim e falam o seguinte: Ediane, eu não consigo, por exemplo, pagar um advogado para saber dos meus direitos. Eu trabalhei 10 anos, 20 anos, 30 anos numa casa, não consigo ter meus direitos ainda assegurados. Porque ainda é muito distante. Então, o posto de atendimento ia ter o que lá dentro? O que é necessário que tenha lá dentro? Primeiro, é que tenha advogados gratuitos, que também tenha acompanhamento psicológico, também que pense na saúde também dessa mulher, que muitas vezes chega fragilizada, com várias violências, mas que não encontra na sociedade nenhum acolhimento. Então, ali encontrar esses espaços. Porque ali você vai ter orientações. Ali eu vou entender que moradia é um direito. Ali eu vou entender que saúde da mulher é um direito. Né? A gente está falando de um trabalho também que adoece também as mulheres. Na sua grande maioria, né, por mais que tenha dados, né, que o trabalho doméstico está envelhecendo no nosso país, mas ainda existe muitos jovens que continuam indo para esse emprego. É natural você encontrar pessoas de 18 anos, 19 anos, de 20 anos, que começa ali fazendo uma diária, ou como um babá, né, ajudando, e dali a pouco começa a seguir essa mesma sequência, porque não consegue terminar seus ensinos, porque tem que comer. Não consegue ter a sua moradia, porque os salários são baixíssimos. A gente está vendo aí as estatísticas. Acho que todo mundo que está agora acompanhando vai saber, vai conhecer alguém que trabalha na informalidade que não é registrada. Porque é a realidade de muita gente. Então, o posto de atendimento ao trabalhador, ele tem que ser direcionado para todas as categorias de trabalhadores. Então, como que eu vou enxergar como uma trabalhadora se lá não está escrito que eu sou uma trabalhadora? A gente está mudando ainda essa lógica. A gente vê que eles são os patrões que correm atrás do direito dos seus trabalhadores, das suas trabalhadoras domésticas, das suas babás, diaristas. Ainda existe uma grande camada que é necessário que a gente mova. Por isso que eu falo que dia 27 de abril ele vem para dar um estalo, tipo assim, calma aí, existe um dia nosso. O que eu quero para esse dia? Quais são as pautas de reivindicação de direito que eu quero para esse dia? Acho que o Brasil nunca viu uma grande manifestação de trabalhadoras domésticas. A gente não viu ainda, por mais que tenha vários casos de mulheres que trabalhou 30 anos, 40 anos, que veio de outro estado morar aqui no estado de São Paulo. E é no Brasil inteiro. Na verdade, no Brasil inteiro, ainda casos de pessoas que estão ali há muito tempo e que, por morar nessa casa de família, acaba tendo esse vínculo. Eu falo sempre desse vínculo. A gente não reproduz, gente, um copo. A gente reproduz a vida. A gente doa afeto, a gente doa o nosso tempo, o nosso amor. Né? A gente deixa a nossa família para cuidar de outra família. Né? E qual é esse olhar? Qual que é o olhar que o Estado tem, de fato? Qual é a importância mesmo do nosso trabalho? É que o Estado garanta que eu termine meus ensinos, que eu pense em me profissionalizar, sabe? Que eu queira avançar para ser uma professora, uma médica, seja um deputado também, né? Queremos ser também ocupar esse espaço, seja um parlamentar, para fazer políticas. Então, quando eu entrei aqui, eu tive muitas dúvidas. Eu falei, o que eu vou levar lá para aquela casa? Né? Porque são tantas coisas que a gente tem, tanta reivindicação. E aí, chegando aqui, eu vi que as pessoas elas vão nos orientando, elas vão trazendo as pautas, né? Coisas que para mim são muito caras, que é a casa da doméstica. Eu quero que seja sancionada essa lei. Né? Vamos levar novamente, com fé em Deus. Né? Mas nós já temos o dia 27 de abril, que já é um dia para a gente se organizar, Carol. Já é um dia da gente começar a falar assim, estamos no calendário. Porque existe no calendário nacional. Só que se você olhar, se você pesquisar agora, vou até Felipe preciso pesquisar agora, você não vai ver. Não falam de nós. Não é ainda oficial. Então, se não é oficial, eu ainda não existo. Eu ainda continuo na invisibilidade. Então, é necessário que o dia 27 de abril a gente pense políticas voltadas para nós. Né? Que seja a política da habitação, do combate à violência, do combate à fome, da falta de registro em carteira. Né? O que a gente quer, de fato, para a nossa categoria. Tem muito trabalho para a gente fazer. Mas acho que o caminho, Carol, a gente já está encontrando. Sim. Que é ocupando essa casa e pensando em leis que debata o trabalho doméstico e cuidados do nosso Estado. Renata. Deputada, a senhora tem duas frentes aqui muito importantes de combate ao racismo e também de combate à homofobia. A senhora, inclusive, tem um projeto de lei que quer estabelecer o protocolo para minimizar o racismo nas escolas, com um protocolo antirracista para as escolas e também a questão da criação de uma semana para tratar do assunto, uma semana contra o suicídio de pessoas do público LGBTQIA+. Olha, o nosso protocolo antirracista, que deu um grande repercussão na mídia, a Globo, né? A gente ficou mais de 7 minutos na Globo falando sobre o nosso protocolo. O nosso protocolo, por que ele surge a necessidade do protocolo? A gente viu várias crianças negras que ocupam
escolas particulares e também públicas, né? Só que nós, na escola pública, ainda somos a maioria, né? De negros e negras ocupando as escolas públicas. Você vai para uma escola particular, muitas vezes, ou essa criança entra por bolsas, né? Bolsas essas que não garantem que aquela criança, que aquele jovem não vai sofrer racismo naquela escola, se não existe um protocolo. O bullying. Ou um bullying também nessas escolas. Então, quando o protocolo ele vem primeiro do coletivo de professoras da rede estadual de ensino. Elas trouxeram para nós, para o nosso mandato, que é o coletivo Antonieta de Barros, né, que surge na pandemia, porque elas começaram a ver que quando surgia algum caso de racismo, essas mulheres negras que estudavam, que davam aula na escola, eram procuradas. Né? Muitas vezes no dia a dia não eram tão procuradas, mas quando vinha um caso de racismo, era necessário que elas entrassem em ação, que elas fossem para cima e orientassem aquela escola. Então, por isso que surgiu o protocolo. Mas para que virasse lei, a gente sabe que precisa de um parlamentar que pegue esse protocolo, né, e de fato, a gente protocole aqui, e vire lei. Então, virou um debate muito grande na sociedade. Inclusive, chegou ao nível federal. Porque tem coisas que são no nível federal, mas tem coisas que é o estadual. O Estado resolve. Então, por que ele surge? Primeiro, quando surge uma violência racista, né, hoje a gente está tendo muita consciência, porque eu cresci numa escola onde, até eu mandei uma foto ontem, não sei se foi para vocês, eu criancinha, e aí eu até olho para aquela criancinha e falo assim, eu queria falar tanta coisa para ela, mas que naquela época eu não tinha essa noção da violência que eu sofria. Porque eu não era uma criança que era elogiada, eu não era uma criança que eu era bonita, sabe? Então, eu via que alguns professores vinham para mim e falavam isso, mas ainda era muito tímido. Né? Então, eu cresci como tantas crianças negras do nosso país, muitas vezes indo pro quarto, eu me achava belíssima, sempre me achei muito belíssima. E aí eu ficava ali sozinha, falando para mim mesma. Mas a sociedade, ela coloca os critérios. Então, você precisa ser uma menina branca, ter o cabelo liso, você precisa ter os olhos claros, ter uma pele bonita. Então, a gente está conseguindo trazer a beleza da população negra, das mulheres negras, da juventude preta. A gente está conseguindo trazer a partir do momento que começa também a dar visibilidade para a gente. Mas na escola, não. Na escola ainda continua esse lugar de professores com negros, que ainda somos a minoria. É importante trazer, somos ainda a minoria. Quando acontece o caso de racismo, era procurado. Por que o protocolo ajuda muito? O protocolo ele vai fazer com que se tenha um núcleo dentro da própria escola. Então, vamos ter um núcleo ali da sociedade civil, por exemplo, professores, o cara da limpeza também ali, que trabalha na escola, o servidor da escola, né, o diretor vai participar, os pais vão participar, os tios vão participar, porque a gente está falando que o racismo, a criança às vezes leva para a escola com a que ela vive no seu dia a dia. Então, como que a gente trata o núcleo familiar? Necessário que a gente olhe para todo um contexto. Porque senão a gente cai num pragmatismo de achar que é a criança. Né? De achar que aquela criança, às vezes ali é um reflexo que ela vive no seu dia a dia. De violência. Né? Igual é que quando eu sofri aqui na Assembleia, né? Aquele senhor que saiu correndo atrás de mim, falando para eu retirar meu cabelo, que era muito feio. Né? Aquele foi um choque, eu tô com 40 anos. Mas foi um choque ainda ver que isso ainda existe. Está aí. Agora, eu consegui ter uma voz, ter um microfone aberto, para eu gritar sobre isso. Porque eu sei o que é o racismo. E quem não sabe o que é isso? Então, o protocolo antirracista, ele traz diretrizes para a escola. Então, vai autuar o que é crime. Como que, a partir desse crime, que agora racismo é crime no nosso país. Então, tá ok. Essa criança é de menor e ela praticou esse crime aqui de racismo. Como que vai ser atuado? Né? Para onde que a gente vai? Tem o ECA, né? Então, se é uma criança, vai para o ECA, então vamos conversar, vamos ressocializar ele, mostrar o que ele fez. É um racismo, isso é crime, não é mais tolerável no nosso país. Então, vamos trazer esse olhar. Mas também tem que tratar a família. Então, a família precisa ser tratada. Então, quando a gente fala de cotas, de bolsas, a gente está falando que nossos filhos vão entrar num ambiente onde não foi preparado para nós. A gente vê a segregação racial. Teve até um caso ano passado, ou foi esse ano, de jovens que, tipo, eles não podiam participar da mesma festa, os bolsistas não poderiam participar lembra? Não podia participar do mesmo espaço dos que pagavam suas parcelas. Então, dividia ali é segregação racial. Então, quando a gente olha para esse canto, a gente está falando, nós queremos uma escola segura para os nossos filhos. Nós queremos que nossos filhos entrem nessa escola, mas que ele permaneça. Então, para que permaneça, é necessário que tenha um protocolo que autue. E que essa criança, automaticamente, você imagina, os pais vão saber que tal coisa é crime, que tal coisa é racismo.
Então, se acontecer esse passo a passo que foi determinado pela própria escola, porque o protocolo vai trabalhar com o núcleo, inclusive com todos ali da escola, né? Então, são com pais, com os alunos, com professores, todo mundo vai pensar nesse documento. Então, fica muito. A gente tem uma base, a gente fez aqui um seminário para apresentar para a sociedade civil, uma audiência pública, que a gente apresentou para a sociedade civil, onde nós falamos, vamos pegar cada demanda, porque para a escola particular vai ser um jeito de atuação. Para a escola pública, vai ser um jeito de atuação, né? Então, como que a gente vai organizar esse documento? Então, o protocolo é organizado pela própria comunidade escolar. Então, eles vão trazer as necessidades daquela região, do que é necessário estar nesse protocolo, do que é crime, e se acontecer, como que vai ser os procedimentos. Então, é importante trazer os procedimentos. Como que vai ser o passo a passo a partir de quando for notificado um crime de racismo dentro de uma escola? Então, o passo a passo vai se dar a partir de toda a comunidade escolar, trazendo todos, pai, mãe, tios, diretor, professor, o próprio aluno, todos para discutir sobre esse tema, que eu acho que é muito importante. Agora, tem casos que aí a gente sabe que não tem jeito. Tem casos que realmente crime é crime e tem que ser autuado como crime, né? Então, as soluções vai ser também, por isso que a segurança pública também vai estar nesse protocolo, até porque tem casos que vai ter que ser direcionado para a delegacia. Não tem jeito, né? Agora, deputada, nesse sentido, né, a gente observa que há a clara situação de que os negros alcançaram um patamar, e estão alcançando, depois de muita luta, depois de provar muita coisa para muita gente, ainda é necessário, muitas pessoas dizem isso. Mas de que forma os homossexuais, as pessoas LGBTs, né, deveriam traçar o perfil, de que forma alcançar, né? A gente vive numa sociedade extremamente machista, extremamente homofóbica, e de que forma alcançar esses patamares? Os negros são exemplos para muitos homossexuais nesse sentido de garantia de direitos. Eu gostaria de saber da senhora como e de que forma trabalhar essa realidade, mas a senhora vai responder daqui a pouquinho, logo depois do intervalo para a gente. Você que está aí, não saia daí, é rapidinho, até já. O Conexão Paulista está de volta. Recebemos hoje a deputada Ediane Maria do PSOL, coordenadora de 3 frentes parlamentares aqui na LESP. Mais uma vez, deputada, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela presença da senhora aqui em nosso programa Conexão Paulista. Eu que agradeço mais uma vez, Arthur. E agradeço também a participação da Renata, da Carolina Franca aqui também conosco. E a sua participação sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo você. Deputada, no bloco anterior, nós falávamos sobre um assunto em que os negros têm sido exemplos para as pessoas LGBTs, né? E eu gostaria de uma fala da senhora em relação a isso, nesse sentido de luta, de inserção no mercado de trabalho, na educação, na vida cotidiana. Olha, Arthur, nós somos fruto, né, de tantas lutas, tanto dos movimentos negros, dos movimentos sociais, né, dos nossos antepassados que deram suas vidas para que a gente tivesse hoje liberdade. Então é importante falar de um país que foi o último a abolir a escravidão, né, só olhar para Campinas, que foi dentro do Brasil a última cidade a abolir a escravidão, porque era necessário manter um povo preto escravizado produzindo coisas que eles não iriam consumir, né? A gente tem que olhar para esse canto. É só lembrar que meu bisavô foi escravizado. Meu avô nasceu já na época ali da pós-abolição. Então, né? Então, é uma coisa muito recente para a gente. Então, olhar para esse cenário todo, enxergar. Aí eu parto muito do lugar de onde eu estou hoje. Olhar para esta casa, na sua 20ª legislatura, são 82 anos de Assembleia. E ao longo de todo esse processo, foram 6 mulheres negras. Essa legislatura é que tem mais mulheres negras. Hoje somos em 5. Mas ao longo da história foram 6. É só olhar que a Teodosina foi a primeira mulher negra a ocupar o parlamento. E as pessoas acabam não falando da Teodosina. O nosso medo ainda é que
a gente seja esquecida no meio do caminho. É importante a gente trazer esse olhar. A gente está tendo um grande avanço. Me perguntaram quando eu fui receber o diploma, quando fui eleita, acho que foi em dezembro de 2022, finalzinho. Quando foi me dar o diploma, falou assim, ó, deputada, teve um aumento de mulheres, né, de mulheres agora ocupando a política e tal, e tem um recorte aí de mulheres negras, são 6, né, ao longo. Eu falei, você não tá com medo, você vê esse cenário preocupante e tal? Eu falei, não, na verdade eu vejo um avanço. Ainda é pouco, considerando que nós mulheres negras, a população negra, somos a maioria. Sim. Por mais que tenha um processo de higienização que foi colocado lá na época, antes de começar a abolição, começou um processo de higienização. Porque nós éramos mais de 70% da população, né? Então, era necessário clarear, embranquecer, porque senão o mercado, né, não iria querer fazer investimento do Brasil, né? Tanta gente negra, o que é isso? Então, vamos clarear. Hoje somos 56% da população. Então, mas olhando para os espaços de decisão, olhando para os espaços ainda, né, que a gente fala, somos a minoria nas universidades, ainda somos a minoria no parlamento, somos a minoria em cargos de decisão, de chefia, ainda somos a minoria, mas ainda somos fruto de todo esse processo. Eu vejo o meu mandato como um processo de abrir caminhos. Né? Então, as pessoas hoje, ao longo da história, a primeira vez que surge, né, no cenário político, uma mulher ali gritando, né, que queria ocupar esse lugar, e que a primeira empregada doméstica no estado de São Paulo. Então, a gente está dando muitos exemplos. Hoje, eu encontro muita gente, mas muita gente mesmo, que fala assim, Ediana, eu quero entrar na política, eu quero muito que você me ajude, porque, né, eu quero um vídeo seu, eu quero teu apoio, porque eu sou filho de empregada doméstica. Né? Eu lembro que na campanha, muita gente veio falar comigo, às vezes, no meu ouvido. Tipo assim, que eu contava a minha história, as pessoas falavam assim, a minha mãe é empregada doméstica. Isso estou falando de universidade, de jovens que não puderam gritar. Eu também não pude gritar na escola, porque a profissão da minha mãe não era uma profissão, né? Era empregada doméstica. Então, para mim, sempre quando tinha aquelas perguntas, logo na primeira semana de aula, que falava, qual a profissão dos seus pais? Não sei se ele tem isso na escola. Aí vocês me atualizem aí se está tendo ainda. Aí lá vinha um, meu pai é médico, o outro, meu pai é um secretário, meu pai é... E aí... Era sempre um grito muito ainda silenciado, sabe? De poder gritar. Porque quando você grita também com sua mãe empregada doméstica, automaticamente as pessoas se afastavam de você. Porque você não vinha de um trabalho tão assim, né? Valorizado, que as pessoas vissem e falassem, nossa... Porque tem esse negócio de olhar também e falar assim, a pessoa, né, é médico, então vou fazer amizade com ele, né? Porque é uma pessoa que tem influência. Então, ainda existia isso na minha época de escola. Né? A minha filha mesmo, várias vezes, ela falava assim, ai mãe, eu ficava meio assim, sem jeito de falar. Né? E aí ela começou a me levar para os espaços e tal, e aí ela falava, mãe, você é tão linda, sabe? Eu vou falar quem é você. Então, porque a gente é uma geração de pessoas que foram, historicamente, colocadas num lugar ainda de invisibilidade, da gente não poder se orgulhar. A gente viu isso se abrir quando o nosso presidente Lula vai lá e faz essa política de cotas para que nossos filhos entrassem na universidade. Para ver um filho do empregado doméstico poder pegar seu diploma e falar assim, cara, minha mãe é empregada doméstica, eu estou aqui hoje, eu vou ser médico. Então a gente está falando desse lugar. Por que é tão importante as políticas de cota? Porque só assim que a gente consegue chegar. Eu também sou fruto de política de cota. Se eu estou aqui hoje, é porque eu tenho um partido que pensa na negritude, nos LGBTs, nos quilombolas, pensa em toda a representatividade da sociedade para ocupar o parlamento de fato e pensar a política a partir da nossa necessidade. Então, olhar para a população LGBT, eu falo também de mim, enquanto mulher bissexual, né, que enquanto criança não podia falar, mas hoje eu posso falar e gritar abertamente, né, a gente está falando também de leis que são fundamentais, porque ainda assim é um grito muito silenciado. Eu lembro do meu pai em 2013, que ele assim, nossa senhora, eu não acredito. Olha, os meus amigos, todo mundo, aí meu pai usava até, todo mundo virou gay. Eu falei, não, pai, eles já eram, eles só não tinham o espaço de poder falar da sua sexualidade, porque foi colocado que homem é homem, mulher é mulher. Né? É isso que eles colocaram pra gente. Então eu não posso sonhar com outra coisa, eu não posso ter outra orientação sexual, não posso querer a pessoa do mesmo sexo que eu. Então ainda tinha esse tabu, a gente está conseguindo quebrar. A gente está conseguindo quebrar, elegendo pessoas LGBTs e vendo esses artistas LGBTs também trazer essa pauta. Então olhar ainda para a população LGBT, é entender esse projeto que a gente lança nessa casa, é para olhar o seguinte, a população LGBT precisa de garantias de direito, de trabalho, de moradia, de ocupar outros espaços da sociedade, de poder se organizar assim dentro de uma escola, de poder falar sobre a sua orientação sexual, até porque não vai mudar a visão da pessoa, eu gosto tanto da pessoa, não, então ela é LGBT, pronto, agora eu não gosto mais. Não muda, porque a gente está falando de seres humanos. Então a gente está falando de garantias de direitos.
e olhar para esse recorte ainda da população LGBT periférica, preta e periférica, a gente fala de outro recorte. É diferente o olhar de quem está na Augusta, de quem está na Frecaneca. É diferente. Né? Na época da campanha eu fiquei na Frecaneca. Na época eu não conseguia ficar circulando, era muita agenda. Então eu ficava vendo ali aquele cenário, porque as pessoas iam de manhã, né, o seu casal, iam na farmácia, iam no mercado, né, de mãos dadas. E esse olhar ainda não é o olhar da periferia. A periferia, se a mulher trans, ela tem que se esconder durante o dia. Ela não pode sair com a sua identidade durante o dia. Né? Então você fica muito ainda restrito, né? Aquele mundo, eu tenho que ficar aqui escondidinho, eu não posso falar, eu não posso. Então a gente precisa quebrar isso aí. Eu acho que já deu. Já deu. Acho que é importante a gente trazer um outro olhar. Eu olho você como um ser humano. Quem é o ser humano que você é? Um ser humano que quer bem para o outro. É só a gente olhar a população LGBT, são os que cuidam dos pais. Quando estão doentes, eles cuidam dos pais. Eles são os que mais se preocupam com a família. Sabe por que eles se preocupam com a família? Porque muitas vezes é a própria família que não te dá para eles a segurança de um lar com direitos. Que a gente sabe que ainda a população LGBT, preta e periférica, está na rua. A grande maioria, o que elas perdem quando elas se assumem, quando elas se falam assim, agora sim, eu vou falar para a sociedade, muitas vezes, ela perde o lar. Ela perde o direito de ter uma família. Ela é colocada para as ruas. Então a gente está falando desse canto, né, da invisibilidade, e automaticamente o suicídio. Se eu não tenho ninguém, então por que eu vou lutar? Se eu não tenho nem meus pais, se eu não tenho nem minha família do meu lado, né, que são meus orientadores. Eu falo sempre que eu, enquanto mãe, inclusive de 3 meninas, né, eu tenho Bi, tenho Pan, tenho... E é muito interessante que as meninas, elas assim, mãe, precisamos descobrir agora quem é minha mãe. Aí eu falei, não, mas vocês vão falar primeiro quem são vocês. Aí lá, mãe, deixa eu contar. Então, para mim foi muito saudável saber a orientação dos meus filhos, porque eles sempre tiveram um lugar seguro para eles se colocarem, para eles poderem olhar e falar assim, mãe, que bom, a gente tem você aqui. Então, ser mãe é isso, ser família é você orientar e lutar por garantias de direitos trabalhistas, sociais, mas que essa pessoa se sinta seguro. Porque uma pessoa que não tem uma família que o protege, essa pessoa não tem autoestima. Então, essa pessoa está vulnerável a qualquer violência do Estado, do país. Então, vamos olhar para o nosso povo. Então, o Setembro Amarelo é sobre isso, né, gente? Uma semana inteira para tratar sobre o suicídio da população LGBT. Mas pensar políticas voltadas para isso. O que nós queremos? Ouvir. Você só consegue fazer política se você ouvir as pessoas que sofrem a violência. Né? Quem precisa de moradia, se você for falar com qualquer pessoa que está em situação de rua hoje, ela vai falar quais são esses caminhos. Elas sabem quais são esses caminhos. Muitas vezes não encontra pessoas que estão comprometidas com essa pauta, em pensar leis que de fato garantam a dignidade humana. Então, tratar o suicídio é entender que foram, cruzar aqui os dados, gente, 273 mortes violentas de pessoas LGBTs. Em 2022, 30 foram de suicídios. 30 suicídios. E aí a gente tem ainda, olhando para a população LGBT, a gente ainda tem uma segurança pública que ainda não notifica. Então, se essa pessoa é uma mulher trans, chega na delegacia porque sofreu alguma violência, ela vai ser tratada como se fosse um homem. Ela não vai ter a sua identidade de gênero respeitada. Então, ela vai ser colocada como eles acham que deve ser. Então, precisamos, inclusive, formar a segurança pública para que respeite a população LGBT. Então, existia uma grande informalidade. Por isso que a gente está falando assim, a conexão G, né, que veio, nos procurou, foi esse ano. Ela nos procurou para trazer, surge da Maré, na comunidade da Maré, lá no Rio de Janeiro, mas que pensa política para o Brasil inteiro. Então, ela encontrou nosso mandato também aqui disponível para a gente estar trabalhando junto. Então, pensar na população LGBT são várias camadas, assim como o trabalho doméstico, são várias camadas que é necessário tratar. Como a gente vai tratar? Ouvindo, garantindo direito, humanizando a população LGBT, que são pessoas como qualquer um de nós. Né? O que a gente quer para nós? Um futuro melhor. Eu quero ter garantia de trabalho, eu quero poder estudar na escola, eu quero poder ser quem eu sou. Ainda é uma luta de ser quem a gente é. Então, a população negra nós estamos avançando bastante. A gente está conseguindo avançar muito. Né? Mas ainda é um caminho muito longo, porque eu ainda vejo, por mais parece que não, eu vejo um cenário que ainda existe uma tentativa de nos tirar desses espaços, porque não é interessante ouvir essa voz que foi historicamente oprimida, invisibilizada. Então, nós precisamos lutar cada vez mais, nos fortalecer, nos formar, sabe? Estar, de fato, enraizado na base, trazendo a importância de ocuparmos esses espaços de poder. E eu vi o quanto que mudou quando eu entrei nessa casa.
Porque só na presença dos corredores aqui. O povo se surpreende. Fala, nossa senhora, todo mundo te abraça? Falei, sim, todo mundo me abraça. Falei, gente, eu trabalhei nas casas de famílias a minha vida inteira. Ninguém nunca soube que eu estava passando necessidade, que eu estava... Eu sempre estava ali. Hoje eu posso falar que a trabalhadora doméstica, ela passa por necessidades, né? Às vezes de um abraço, às vezes de alguém olhar no olho e falar assim, você está bem? Como você está? Seus filhos estão comendo? Né? Você está passando por algum problema em tua casa? Vamos lutar junto? Vamos se organizar? Quantas de nós vai trabalhar nas casas de família e ver os casais tão lindos e a gente está na nossa casa sofrendo violência? Então é necessário que nos olhe. Então, para essa casa, eu trouxe esse olhar mesmo de articulação e de ser humana, de humanizar esse espaço. Né? Eu acho que essa nossa lei ser sancionada mostra também a responsabilidade desse Estado com pautas que são tão importantes. Né? Então, está aqui hoje a dizer, a gente vai continuar lutando, mas com resiliência, né? Com articulação, com diálogo, não somente com enfrentamento. Acho que a política se faz com diálogo. Renata. Deputada, hoje em dia é uma questão normal no exterior, nos Estados Unidos, na Europa. O empregado doméstico é um artigo de luxo. É luxo. As pessoas lá ganham por horas. A pessoa vai fazer uma faxina na minha casa, 4 horas eu pago $250. Quando ocorrerá essa valorização aqui? Olha, o trabalho doméstico, eu enxergo que não... No Brasil, o Brasil foi construído para essa reprodução. Então, como que a gente consegue mudar? A gente consegue mudar pensando na política do cuidado. Então, vamos imaginar o seguinte. Se eu estou em casa, eu não estou trabalhando fora. E o cuidado é isso, né? Não trabalho fora, não tenho nenhum emprego e tal, mas eu já nasci com um trabalho, com vários trabalhos, na verdade. De cuidadora, então vou cuidar do meu marido, vou cuidar dos meus filhos, eu já nasci para casar, primeira coisa, né? Então, vou cuidar do meu marido, dos meus filhos, pensar no futuro de todo mundo, e essa mulher vai ficando para trás. Essa mulher acaba não terminando seus ensinos muitas vezes, essa mulher acaba não, às vezes nem tirando uma carta, né? Tipo assim, eu lembro que eu vou tirar minha carta depois que eu me separei. Falei, ok, vou tirar minha carta, eu quero dirigir, só que eu nunca tive o carro, então acabou que eu não dirigi do mesmo jeito, mas tirei a carta. Então, a gente está falando desse lugar, da liberdade. Sabe quando a gente vai mudar as coisas? Quando as mulheres tiverem direitos. Então, as mulheres, vamos imaginar o seguinte, na Argentina conseguiram combater esse trabalho. Mas ainda existe uma precarização que vem as mulheres peruanas e venezuelanas para trabalhar. Então, vem de outro estado para morar. Os imigrantes vêm para fazer esse trabalho doméstico. Porque as argentinas mesmo, elas já conseguiram ter outras coisas. Vamos lá, economia do cuidado. Então, garanto que essa mulher tenha pelo menos uma renda. Então, ela vai se especializar, ela vai pensar em outra coisa. Então, o Brasil precisa tratar essa lacuna que ficou da escravização. A gente está falando de 135 anos. Ainda está aí. É uma ferida muito aberta, né, que está para todos nós. Então, como vamos tratar? Garantindo direitos. Então, a gente vê o nosso presidente Lula conseguindo fazer esse trabalho, que é vamos fazer política de cotas, vamos fazer Minha Casa Minha Vida para que vem moradia, mas para que quem ganha, que tem renda baixa, também consiga ser inserido nesse programa. Eu lembro que, assim, gente, nenhum de nós conseguia comprar uma casa, financiar uma casa. Porque não conseguia garantir que tinha alguma renda. Como que eu vou garantir uma renda? Por exemplo, a gente viu que o Minha Casa Minha Vida ele foi extinguido, aí veio Casa Verde e Amarela. E eu não vi essa Casa Verde e Amarela, gente, nenhum canto que eu fui. Mas não garantia, porque era acima de 3 salários mínimos. A gente está falando que a maioria da população ganha menos que 2 salários mínimos. E aí, quando traz para a Câmara das Trabalhadoras Domésticas, diaristas e babá, a gente vai cair para metade de um salário mínimo. Ou menos da metade. Ou aquela que vai trabalhar, que mora na casa de família, e que não ganha nem sequer um salário mínimo, não ganha nada. Porque ela já mora na casa. Colocam isso para nós, que já mora na casa, não paga água, não paga luz, não paga aluguel. Então, você não precisa receber nada. Então, a gente está falando ainda desse lugar. Como vai combater? Com políticas públicas. Quando, de fato, a gente tiver garantias, a gente vai conseguir sanar esse trabalho doméstico. Mas não é sanar que as pessoas não vão trabalhar. Porque as pessoas recebem o Bolsa Família e continuam trabalhando. Mas eu, pelo menos, tenho uma renda. Que eu posso pensar em um futuro melhor. Então, eu não vou ser obrigada a estar na minha casa sofrendo violência doméstica, porque eu não tenho o Estado que não olha para mim. O Estado está me olhando, está me garantindo uma renda aqui. Ele está me dando um auxílio. Então, a partir desse meu auxílio, eu vou me profissionalizar. Ou então, eu vou conseguir pagar um aluguel aqui. Vou sair desse lá que está violando meus direitos. Então, precisa ter saídas. E quando a gente vai olhar, na sua grande maioria, são mulheres negras que estão na política de cuidado, no trabalho de cuidado, na verdade, que não tem política de cuidado ainda. Estão cuidando dos seus maridos, seus avós, seu sogro. Quantas de nós
Ah, não, então você é tão legal, vai cuidar do meu pai, pra mim e tal. Então você acaba pegando a responsabilidade do mundo inteiro. E quem está responsabilizado por você? Quem está te olhando de fato? Né? Então, quando que vai acabar? Nos Estados Unidos, realmente, a gente viu vários casos aí, né? As pessoas falam, nossa, aqui é artigo de luxo. Sim, deveria ser artigo de luxo, também aqui no Brasil. A valorização da mão de obra. A valorização da mão de obra se fala o seguinte, com garantia de direitos. Né? Não é que vai acabar, mas que garantam direitos para a categoria. Olhe para essa mulher. Nos Estados Unidos, as pessoas pensam 2 vezes, né? É por hora, como você colocou. Não só nos Estados Unidos, em vários países. Europa. Na Europa inteira, é por hora. Então, conseguimos sanar. Mas ainda existe essa insistência do trabalho, de tipo assim, o país é tão vulnerabilizado, é tanta violência que existe ainda, é tanta pobreza, que essa pessoa ela não olha para o Estado como o propagador dessa violência, desse subemprego. Né? Então, essa pessoa ela vai olhar e vai falar assim, cara, eu vou ajudar essa menina. Né? Assim como lá atrás comigo. A dona Raimunda, indica uma das suas filhas, minha mãe, tá bom, vou indicar. E eu olhei para São Paulo com uma perspectiva de futuro melhor. Que aqui é a terra do dinheiro. Já dizia Luiz Gonzaga, né? São Paulo tem muito ouro, corre pratas pelo chão, mas o dinheiro corre tanto que eu não posso pegar, não. Então, acho que essa parte a gente acaba não olhando, né? Para esse trecho da música do Luiz Gonzaga, quando a gente fala que o dinheiro corre tanto. Então, aqui tem uma grande possibilidade de ser um lugar diferente. Acho que a gente está começando a fazer as denúncias necessárias e a ocupar esse parlamento. É só ver, né? Que o nosso projeto de lei e a sanção, né? Quando passou aqui tanto pelas comissões e também pelo plenário, sim, muita gente ali fez questão de esperar, porque queria ver, queria saudar o projeto. Que muita gente ficou muito feliz por essa casa, por a gente ter trazido esse projeto. E eles olhou e falou assim, e saudou esse projeto, né? Então, a gente está falando de humanização da classe trabalhadora. A gente está falando que não existe a reprodução da vida sem um trabalho doméstico e cuidados. Então, como que a gente vai tratar eles? Pensando em políticas. Carolina. Deputada, não pude deixar de reparar o quanto a senhora falou de humanização em diversas das suas falas, né? Não só quando a gente fala do trabalho doméstico, mas também dos negros, dos travestis. E eu queria que a senhora falasse um pouco justamente desta questão da humanização como um todo em vários aspectos, né? Vou fazer um link aqui com a Frente Parlamentar do Funk, que a senhora recentemente fez uma reunião aqui na Assembleia Legislativa, né, com diversas personalidades do funk, né? E a senhora tem esse lado de humanizar e tirar essas caixinhas, né? Tirar as pessoas dessas caixinhas. Que a trabalhadora doméstica não pode ser vaidosa, que o negro não pode estar no parlamento, né? E que o funk não pode ser, então, uma expressão cultural importante, né? Ela dialoga tão bem com os jovens, né? Qual é a importância de ter um reconhecimento desse estilo musical que diverte tanto os nossos jovens, né, mas ainda sofre tanto preconceito? Olha, Carolina, o funk ele surge na década de 70, não, em 1970, no Rio de Janeiro, né, na periferia do Rio de Janeiro, fazendo uma crítica muito importante, né? Então, trazer a nossa frente parlamentar, que foi dia 14 de agosto, a gente lançou essa frente, foi um momento muito único para a gente também, porque não existiu, é a primeira frente parlamentar do funk do Brasil. Que dirá do mundo, né, deputada? Se brincar é do mundo. Então, a gente está falando de várias pessoas que começaram a procurar nosso mandato para fazer um debate muito sério a partir do funk. Porque onde que o funk ele está localizado? Ele tá ocupando o centro hoje. Mas onde ele surge? Na periferia, nas vielas, nos morros, fazendo uma denúncia muito clara. Primeiro, da violência policial, de coisas tão importantes para a periferia, como o combate à violência, mas também pensando em uma política de habitação, né, em espaços culturais que não existem. Então, o funk é uma cultura periférica, é uma cultura preta periférica, né? Então, que resiste há tanto tempo. Mas qual é o olhar de fato? O que eles reivindicam? Né? Então, pensar que as mulheres do funk, com a Renata Prado, estavam com a gente, pensar que o Chavoso da USP estava com a gente, o menino negro que entrou na universidade, né, que faz... eu até esqueci o nome da universidade, que é tão chique. USP, eu acho tão chique. Na USP, que é a universidade pública, mas que pouca gente tem acesso, né? Então, a gente está falando também desse lugar. Então, a gente viu o MC CBzinho, a gente viu o MC Nego Bala, tal, que ocupou e veio junto com a gente, inclusive a Cris também, né? Que é uma das mães que perdeu dos 9 do Paraisópolis, né? Que perdemos, que tem um movimento. Então, a gente está falando também das denúncias. O que a gente quer? Quais políticas que a gente quer para o funk?
Então, a gente está falando que o funk ele necessita de várias coisas. A gente viu que, né, o MC CBzinho, por exemplo, ele tem a partir do seu reconhecimento e do seu tamanho nas redes sociais, ele conseguiu com que o seu bairro fosse urbanizado. Então, ele conseguiu que viesse pessoas, né, e fizesse lá o asfalto, trouxesse saneamento básico. Então, a gente está falando desse lugar. Então, é reivindicação o funk por direitos. Na favela, ela quer viver. Como que ela quer viver? Com dignidade. Né? Então, a dignidade nossa se faz com reivindicação, colocando a boca no trombone, fazendo um funk, né? Trazendo a juventude para também pensar e se organizar coletivamente. O funk, assim como o rap, é compromisso. Então, por isso que nós temos compromisso em trazer, inclusive, duas frentes nossas que são pioneiras no Brasil. Tanto a Frente Parlamentar do Funk, quanto a Frente Parlamentar do Trabalho Doméstico e Cuidados. Surge aqui nessa casa. Né? A primeira foi ano passado e essa esse ano. Então, a gente está falando de trazer esses lugares. Representatividade se faz com isso, né? Trazendo vozes que estão fazendo o trabalho, mas que não são reconhecidos, né, por essa casa. Então, às vezes, não consegue chegar aqui também. Né? Então, como que a gente pode trazer? Organizando o povo e mostrando, calma aí, gente, não tem nada... chega de criminalização. Vamos trazer o funk como ele é e o que ele representa para a sociedade como um todo? Precisamos falar sobre. Deputada, além dos canais, né, que a senhora utiliza, claro, aqui na Alesp, os canais de comunicação, a senhora também tem o uso das redes sociais, né, para se comunicar com a população. A senhora produz vídeos que mostram o dia a dia da senhora, da equipe da senhora, sempre com muita alegria, com esse sorrisão aí, sempre muito bem-humorada. A gente vai acompanhar uma dessas publicações da senhora. Por favor, acompanhe conosco aqui. Hoje eu estou aqui trazendo minha irmã para ver a experiência de conhecer. Adivinha quem? Adivinha quem? Vai conhecer o quê? O Brás. Vamos conhecer. Ela vai conhecer os camelôs, os ambulantes, os trabalhadores informais. Vai conhecer a feirinha também. E é isso, né, gente? É sobre. É o nosso posto turístico aqui de São Paulo. Todo mundo precisa conhecer, né? Parece a Luiz Gonzaga já. Luiz Gonzaga, ó, rei do Baião, aqui, ó. O rei do sapato e chapéu de couro. Olha o que eu achei aqui, gente. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. O arraiá começou, e aqui do Brás. Eita, vamos segurar a deputada aqui para ela não sair do forró aqui. E aí, deputada, conheceu o Brás, gostou? Olha, a minha irmã, a primeira vez que ela veio, né, Arthur? E assim, minha irmã, ela nunca tinha vindo de São Paulo. Daí ela veio e falei, não, vamos levar, vou te levar nos pontos históricos. Então, vou te levar no Brás. Ela ficou encantada, né, porque é muito grande, é muita novidade para ela. Assim como eu também, em 2002, quando eu cheguei aqui, tanta novidade. Né, mas hoje em outra perspectiva, poder levar minha irmã para conhecer os espaços, isso não tem preço. Ela adorou. Ela saiu daqui, ela falou, é tanto nordestino aqui. Eu falei, sim, o estado de São Paulo é construído por nós, nordestinos. Então você vai achar um Luiz Gonzaga aí, vai achar uma Casa do Norte, você vai achar um forró pé de serra, né? É sobre. Então ela amou, com certeza. Como adotar o trabalho humanizado na população carcerária? Isso faz parte de um projeto substitutivo da senhora. Olha, como a gente consegue? Primeira coisa, quem está preso é um ser humano, né? A gente fez a maior audiência, uma das maiores audiências aqui da Alesp, ano passado, foi com uma audiência pública que a gente trouxe as famílias que estão no regime fechado. Então, quem veio aqui? As mães, as mulheres, os filhos. A gente fez uma audiência que chegou, uma audiência pública, que inclusive, todo o momento, assim, um funcionário aqui da Alesp da comunicação, ele ficava assim, Ediane, agradece, que estava ao vivo pela TV Alesp, agradece que tem mais de 600 pessoas assistindo ao vivo, a Diana agradece. Ele ficou assim anestesiado, e os comentários todos, comentários muito bons. Então, quando a gente fala das mães do cárcere, das famílias do cárcere, ou preso tem família, é entender que é um ser humano que está ali. Acho que as pessoas têm que ser julgadas a partir do que fez. Agora, não ser, só você olhar para o sistema penitenciário. Muita gente está ali, a regularização da maconha, por exemplo. Né? 40 gramas de maconha não é mais, não é mais crime.
Quanta gente está preso porque estava com 20 gramas, com um baseado, com não sei o quê. Sabe, aí nós ficamos olhando para o sistema penitenciário, mais de 80% são de pessoas pretas ou pardas. Né? Então a gente está falando desse lugar ainda. Né? De pessoas que muitas vezes não têm um advogado, não tem nem como se autodefender, não tem como se defender. Porque é difícil também. A justiça, muitas vezes, demora. Para quem está ali dentro, demora demais. Né? Então, a gente está falando desse lugar. Então, trazer essa humanização é entender que queremos ser tratados como humanos e pagar pelo que devemos dignamente. Então, o que nós queremos? A lei está aí. A justiça está aí para fazer a avaliação, julgar como tiver que ser julgado. Mas nós queremos ter essa humanização. É necessário que tenha humanização das penitenciárias. Quem está ali são pessoas que estão ali, né, que precisam ser julgadas a partir do que fizeram. Agora, não é possível que a gente viva numa sociedade ainda que fale que 20 gramas, ou que 10 gramas, ou que um baseado já é autuado como criminoso. A gente precisa rever esses conceitos. Né? Então, a gente está falando desse lugar. Então, a humanização significa que queremos direitos. Direitos humanos. Quando tivermos direitos humanos na segurança pública, de fato, até o policial que está ali na rua, que os praças, a sua grande maioria são homens negros. E que eu falo aqui dentro da Assembleia, né? Vários me cumprimentam, me abraçam, inclusive na rua, eu estava no carnaval, aí teve um que eu estava lá correndo, desse jeito que vocês viram no forró, eu correndo lá dançando, ele falou, ai, quem tá com a Ediane, né? Chamaram o homem que anda comigo. Quem tá com a Ediane? Ele falou, sou eu que tô com ela. Ele falou, toma cuidado com ela aí, fica de olho nela. Por quê? A gente tá falando desse lugar, nós queremos uma segurança pública que nos proteja, que de fato garanta a segurança. Então, mas para isso precisamos de direitos humanos. Inclusive, a gente bateu muito no ano passado sobre o reajuste. Lembra quando veio o reajuste para essa casa? Que ia vir só para a PM, nós também colocamos que a civil, a científica e a penitenciária também deveria ter esse reajuste, porque já que estamos olhando para uma categoria, olhando para trabalhadores, então que todos tenham o mesmo tratamento. E, inclusive, naquela época eu coloquei que era importante colocar, inclusive, a formação de direitos humanos. Porque eu acho que é importante. Mas não dá pra gente tratar o Higienópolis de um jeito e tratar Paraisópolis, ou Fundão da Zona Leste, ou Capão de outro jeito. Então a segurança pública tem que ser para todos. Até porque é o meu dinheiro também que vai. Né? Para garantir dessa segurança. O que a gente tem muitas vezes? Operações policiais, ações, né, muitas vezes descoordenadas. Eu falo sempre o seguinte, o policial não acorda num belo dia. O policial que muitas vezes ganha muito mal, ele não acorda num belo dia e olha e fala assim, eu quero fazer uma operação em tal canto. A luta ainda, e é o que eu sempre falo, como a única mulher membro da Comissão de Segurança Pública, uma luta que a gente tem que travar, primeira coisa, né, quando eu falo assim, a Comissão de Segurança Pública, ela está pensando em uma política de habitação, uma política de valorização do salário, do trabalho, uma formação, está pensando na saúde. Inclusive, a gente tem demandas, acho que o Claudinho, da Ouvidoria Pública, ele veio aqui na Comissão de Direitos Humanos, inclusive, esse ano, foi ano passado, e ele trouxe o seguinte, os dados, tinha mais de 30 suicídios dentro da própria categoria, né, da segurança, de policiais, que eram mais suicídio do que mortes em confronto. Então, é necessário que se trate a saúde. É necessário que se olhe para o policial também, humanizando ele. Porque muitas vezes, se ele sofre algum tipo de violência dentro da própria corporação, esse homem vai sair para fora. Como que ele vai atuar numa viela escura? Como que ele vai atuar, muitas vezes, inclusive, que a gente, né, nesses acompanhamentos, muitas vezes até com equipamentos péssimos. Né? A gente está falando de equipamentos de trabalho péssimos. Péssimas condições de trabalho. Então, é necessário que o Estado ele olhe, de fato. A segurança pública se traz com humanização. Então, eu olho para os dois cantos. Porque as pessoas tendem... Eu lembro que ano passado tinha esse negócio. De, não, né? A defensora de bandido. Eu falei, gente, eu estou defendendo a vida de todos. Quando a gente falar de vida, aí a gente vai mudar, e dignidade humana, a gente vai mudar rapidamente. E pensar que o direito à vida é para todos. Ninguém que está querendo que ninguém morra. Nós queremos que todos tenham direito a sobreviver nesse país com dignidade. Deputada, eu vou aproveitar essa deixa da senhora, então. Todos nós temos direito à vida. E aí eu vou chamar a Carolina Franca aqui para a gente também, nesse dueto aqui, então. A gente vai chamar algumas fotos e aí eu já passo na sequência a pergunta para a Carolina Franca, então, encerrar com
o grande finale. Vamos aproveitar aqui, convido a senhora para que possa acompanhar. Temos algumas fotografias. Quem são essas pessoas, deputada? Giovana, Gustavo e Amanda, meus filhos. Deputada, a gente está falando de ocupar os espaços, né? Eu acompanhei a diplomação da senhora, que foi lá na Sala São Paulo, um local muito bonito, e eu fiquei pensando, né? Quando a senhora foi anunciada, foi uma festa, foi uma gritaria, foi todo mundo muito feliz que a senhora estava assumindo um mandato aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. E a importância de ocupar esses espaços, eu não digo só aqui da Assembleia Legislativa, né? A senhora já comentou uma vez que, quanto doméstica, né, vinha para o centro da cidade só quando vinha para a casa dos patrões. Mas no fim de semana esse acesso é difícil, né? E aí a cultura, ao lazer, a gente falou aqui da Frente Parlamentar do Funk, né, que é a cultura que é potente na periferia, né? Mas a importância de ocupar esses espaços no centro, um museu, uma Casa São Paulo, que é uma Sala São Paulo, que é um lugar muito bonito, né? Que se pode ver concertos, né? Enfim, e demais peças, né? Enfim, demais expressões artísticas. Qual que é a importância, né, de se ocupar esses lugares, a Assembleia Legislativa e aonde todos nós quisermos irmos? Lembrando, inclusive, Carol, me perdoe, mas só para a gente encerrando, com a família, inclusive. Com a família. Olha, Carolina, primeiro... Carol. Carol França. Eu quero primeiro agradecer pela pergunta, né? Eu acho que quando fala de família, fala da... Eu falo que mexa com tudo, menos com minha família, com que eu luto todos os dias. Falar do direito à cidade, né? Eu criei meus filhos, eu falo que eles são muito meus companheiros, parceiros de vida, porque eu sempre me coloco não somente como a mãe, eu me coloco como orientadora. Né? O papel dos pais é orientar os filhos. Mas os meus filhos, eles passaram comigo por várias vulnerabilidades, né? Então, de não conseguir ir para o centro, né? Tem uma época que até os 7 anos aí não paga passagem, eu conseguia passar por baixo da catraca eles, até conseguíamos acessar o centro, mas muitas vezes não dava. Né? E eles ali muito parceiros, então eles sempre entendiam essa dificuldade do porquê que a gente não ia sair naquele dia. Né? E por isso que eu luto tanto e faço esses questionamentos dos equipamentos públicos na periferia, como as escolas que não abrem nos finais de semana. Né? Teve um tempo que abriu no final de semana, para mim era muito bom, tinha zumba, tinha yoga, meus filhos usavam a quadra, participavam desses espaços, que são espaços que muitas vezes nas comunidades não tem outro espaço. Não tem como você montar mais uma praça ali. Né? Não tem como você montar mais uma creche. Mas as que tem, que a gente consiga usar nos finais de semana. Eu sempre fui muito carente, porque com 4 crianças não tinha como eu ter um campo próximo. O Gustavo está com 15 anos, ele não sabe andar de bicicleta. Ele não sabe andar de bicicleta. Então a gente está falando desse lugar. E eu venho de um lugar, do sertão do Pernambuco, mesmo na periferia, que tinha uma rua muito larga. Sabe? Então eu brincava no quintal, eu brincava na rua. Então, meus irmãos, eu pegar a bicicleta do pai, vamos pro raio de ano, ela vai seguir. Era um negócio muito engraçado. Então, eu tive uma infância que eu não pude proporcionar para os meus filhos. Então, quando nós vem construir esse estado e não consegue dar, mesmo que era o mínimo que a gente tinha no nosso estado, a gente consegue garantir para os nossos filhos. Porque são vielas, são morros, são equipamentos públicos que não funcionam para a gente. Não pensam em trazer coisas muito básicas. Então, nós queremos ir para o centro, mas também queremos viver o nosso bairro. Eu lembro que na campanha, teve uma mulher que ela falou assim, Edia, mas você fala de direito à cidade, vocês querem vir morar na cidade? No centro da cidade? Falei, poderia, também queremos. Tem muito prédio abandonado. Mas nós estamos falando que o nosso bairro é a cidade que a gente quer ter direito. Que muitas vezes a gente não tem esse direito. Né? Porque não tem um transporte público. A gente está falando de coisas básicas. Não tem um transporte público. Não tem um saneamento básico de qualidade. As casas que a gente mora, com o trabalho que a gente vive, a gente não consegue arrumar essa casa. Só a gente ver a pandemia, por exemplo. Quantas reclamações a gente viu de pessoas que não tinham uma internet, não tinha como os filhos estudar, fazer o EAD, né, ensino à distância. A gente viu que não deu certo no nosso país, porque não tem como. As crianças não têm acesso a uma televisão, a um Wi-Fi, a um celular. Então, pais que não tinham nem isso, tendo que se virar para conseguir isso para os seus filhos. Então, a gente está falando de várias dificuldades, gente. Não é possível que a gente está falando de um estado que é muito rico, mas que no contraponto a gente tem que ainda estar falando de muita pobreza. Tá? A pobreza significa quando a gente não consegue acessar o centro. Eu lembro que eu vim em 2019, a primeira vez, foi em 2017, que eu vim para a Paulista, no ato, e eu não entendia os fotógrafos, todo mundo tirando foto, e eu não entendia o significado daquilo. A simbologia que era uma mulher negra fazendo uma reivindicação na Paulista.
Então, e eu falava assim, gente, eu não vim aqui antes, mesmo que a minha patroa queria que eu viesse lá no golpe da Dilma, ela queria que eu viesse bater panela aqui na Paulista. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro nem sequer para comprar, para encher essas panelas de comida, eu vou lá para bater panela para quê? Então, a gente está falando desse tipo ainda de invisibilidade, né? Que a gente não consegue acessar e muitas vezes só vem, realmente, no dia que a gente vem trabalhar aqui no centro. E que a gente fica olhando para tantos espaços lindos que a gente fala, dá para trazer meus filhos para cá. E que muitas vezes a gente não consegue trazer. Então, eu falo que a gente está ainda, Carol, é um processo ainda muito lento. Né? Porque depende de muita gente, de muitos braços. Eu falo que essa casa aqui, todo mundo foi eleito com uma pauta. Por isso que eu sempre peço muito respeito. Falo, gente, todo mundo aqui foi eleito com uma pauta. Então, se a gente conseguir ter um mínimo de sensibilidade com o que o outro representa, a gente consegue transformar essa casa de fato e fazer com que a política, com os investimentos públicos, vá direcionado para o que é necessário. Eu creio que ninguém quer que ninguém passe fome. Eu creio que ninguém quer que as pessoas percam suas moradias. Então, vamos olhar com muito carinho. E quando falam de, não, os invasores lá, eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês precisam saber o que é a política de habitação, qual que é essa luta que a gente trava. Na luta contra a violência doméstica, que eu falei muito, tipo assim, não descentralizar, mas que as delegacias da mulher, que ainda é uma vulnerabilidade muito grande, falando de segurança pública, que chegue na periferia. A gente não sabe, a gente não tem ainda informação do que é violência doméstica para todas nós. Por isso que eu faço sempre esse apelo. Quem sabe, quem consegue notificar, né, entender o que é violência doméstica, ajuda as que não sabem. Tem muitas mulheres que não sabem o que é violência doméstica. A não ser que eu tenha um empurrão, leve um murro, a violência física. Mas a violência psicológica, a gente não consegue ainda detectar que aquilo é uma violência. Né? Então, quando a gente fala de aparelhamento, e para que essas estruturas do Estado cheguem na periferia, a gente está falando de coisas muito básicas. Não só do lazer, né? Mas todo o resto. É um contexto de coisas que é necessário a gente trazer. Sabe? Então, olhar para a periferia, falar do direito à cidade, entender que o bairro que eu moro é a minha cidade. Então, o que eu quero para a minha cidade? Eu quero uma delegacia, eu quero uma creche, eu quero um campo de futebol, eu quero que tenha arte, cultura, eu quero que o teatro chegue lá também, o cinema, mas que o funk também esteja. Sabe, eu quero que meus filhos tenham uma garantia de vida naquele espaço. Né? Ainda é muito difícil, porque a gente é condicionado a 20% trabalhar e aí no final de semana a gente fica restrito a um lugar, muitas vezes sem acesso a quase nada. Deputada, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero muito agradecer a senhora novamente. Muito obrigado por esse momento. E eu tenho certeza que hoje a senhora fez uma conexão com o cidadão e com a cidadã paulistas. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, aqui esse é meio que o Roda Viva. A Mônica falou assim, é o Roda Viva. Eu falei, eu vou ficar girando naquela cadeira? Não. Então, eu quero agradecer mais uma vez o Arthur, a Renata, a Carol, por esse debate. Eu acho que a população ela precisa muito. Por isso que eu vou repetir mais uma vez. Tem muita gente que fica acompanhando em casa, que assim, fala, Diane, eu te vi lá na TV Alesp, eu te vi não sei o quê. E eles ficam muito felizes. Né? Tem até um videozinho que eu tenho, que eu quase queria mandar para vocês. Que é um videozinho do homem que ele fala assim, ele estava meio que gravando a minha entrevista aqui com vocês. E aí ele manda pro outro assim, nossa deputada tá aí na TV Alesp, vamos lá. Você também está acompanhando essa deputada, né? Então, a gente está falando que esse canal é um canal que a gente consegue trazer, primeiro, o que a gente está fazendo aqui dentro, que é fundamental, nós somos eleitos, afinal de contas, para representar a população. E que bom que vocês estão aí assistindo. Gente, simbora, nordestino, simbora trabalhadores domésticos, diarista, babás, mãe solo, lutar, né, e fazer política é ocupar esses espaços também. Mas só é possível a gente fazer um mandato tão lindo como a gente está fazendo, graças a vocês que trazem as demandas, né, e a gente consegue pensar coletivamente, até porque política é isso, é coletividade, né? Agradeço também a participação das minhas colegas. Carolina Franca, muito obrigado. Obrigada, Arthur, Renata e Ediane. Muito obrigada, deputada, por esse bate-papo maravilhoso. Renata, muito obrigado. É uma delícia e é muito bonito e a gente chega a ficar emocionada e arrepiada de ver o quanto a senhora se emociona ao longo de toda a sua trajetória e em meio à entrevista. É muito gostoso participar. Obrigada. E você sabe, não é? Toda quinta-feira às 9h você confere uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até a próxima edição. Tchau, tchau.